Quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito ao que nós falamos? Meus amigos, meus irmãos, o ser humano, ele gosta de dar crédito quando ele vê a aparência das pessoas, ou então por interesse. Eu tenho observado no dia a dia, e nas escrituras também, você observa que os servos de Deus, que vêm com a palavra, dando conselhos, eles não têm crédito. O apóstolo Paulo, certa vez também, foi pegar um navio, e ele avisou o capitão do navio que eles iriam ter dificuldade. Mas o capitão do navio não deu ouvidos à palavra do servo de Deus. Talvez olhou para aquele prisioneiro, um homem com aparência que não agradava muito, dando conselho, mas era um homem de Deus. E é assim que acontece no cotidiano, no dia a dia. Os pregadores que atraem milhares de pessoas são aqueles pregadores famosos, cheios de pompa, não é verdade? Mas a palavra de Deus, para quem examina, sabe que Deus revelou o segredo dele para os pequeninos, para os humildes, para aquela pessoa que aos olhos humanos não tem valor nenhum. E eu tenho observado isso também no nosso meio, às vezes até na nossa igreja. Às vezes você dá conselhos, fala, e as pessoas não levam a sério, não dão crédito. Mas vai chegar um dia em que as palavras do Filho de Deus, ou da Filha de Deus, daquele que verdadeiramente traz a palavra, ele vai reconhecer que ele estava falando a verdade. Aconteceu com o apóstolo Paulo. O capitão do navio teve que reconhecer. E assim somos nós. Às vezes nós falamos alguma coisa dirigido por Deus, mas as pessoas não dão crédito. Como nós aqui na internet, estamos alertando você do seu pecado, para você se converter, das falsas doutrinas, mas as pessoas não dão crédito. E assim foi com os profetas. Jeremias foi um deles, Isaías. Eu quero fazer a leitura no livro de Isaías, bem interessante. Imagine Isaías pregando para o povo e também não deram crédito. Está em Isaías capítulo 53 e o versículo 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E aí ele fala de Jesus Cristo, que era o próprio Deus, mas ninguém acreditava. Ninguém dava crédito, poucas pessoas. E no livro de Romanos, também, o apóstolo Paulo, ele repete as palavras de Jeremias, Romanos capítulo 10, versículo 16. Ele diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E hoje estou eu dizendo. E estão os verdadeiros servos de Deus dizendo: quem dá crédito à nossa pregação? Eu vejo aqui nas redes sociais, as pessoas às vezes, esse aí é meio fanático, esse é radical. Mas eu acredito, eu tenho certeza que vai chegar o dia em que essas palavras nossas vai fazer grande efeito na vida das pessoas, ou para um lado ou para outro. E a palavra de Deus fala que as palavras que nós pregamos não são nossas. E as pessoas gostam de olhar para a aparência, para o status. Mas esquecem que as coisas de Deus é o contrário das coisas do mundo. Eu vejo os pregadores: olha, vai vir fulano de tal. E as pessoas têm aquele prazer de fazer questão de tirar foto junto. Mas no reino de Deus não é dessa forma. E o apóstolo Paulo também teve problema quando Pedro, João, os colunas da igreja, o apóstolo Paulo fala assim: eles aparentemente pareciam alguma coisa, mas para Deus, Deus não vê a aparência. O apóstolo Paulo escreve isso, que era alguma coisa, e no reino de Deus é todos iguais, mas as pessoas não dão ouvido.
Eu mesmo canso de alertar. Às vezes acontecem as coisas quase que imediato do que nós falamos. E o interessante é que parece que elas estão cegas, não percebe que já foi avisado, não percebe o perigo, não percebe as advertências. Porque nós falamos de coisas espirituais. Como nós estamos aqui na internet, pessoas olham para nós e... Mas vem um famoso falar alguma coisa que nem que seja uma mentira, você vê se não vão dar crédito. É assim. E no meio do povo de Deus, que se diz de Deus, é a mesma coisa. Eles adoram pessoas famosas. Isso aí são ídolos, né? Gosta de autógrafo. No reino de Deus não tem nada disso, meus amigos, meus irmãos. Se eu sou verdadeiramente um servo de Deus e falo em nome do Senhor, então você tem que tomar muito cuidado. Eu já fiz um vídeo dizendo que os nossos vídeos são perigosos. E de fato são perigosos por causa da palavra que nós trazemos. E vai chegar o dia em que nós vamos nos encontrar frente a frente. E que talvez a palavra não conseguiu entrar dentro do seu coração. Você desfez, você zombou, se escandalizou, como diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amigos, meus irmãos, quem deu crédito à nossa pregação? E isso já vem de muito tempo. O próprio Senhor Jesus falou que, o próprio apóstolo Paulo, aliás, falou que ele não vinha com muita aparência, ou eloquência de palavras. E as pessoas dizem, quem é aquele lá? E costuma dizer dessa forma, quem é esse coitado? Olha ele. Não é assim que as pessoas dizem? Mas nós que estamos comprometidos com a verdade, nós que estamos comprometidos com as coisas de Deus, somos como embaixadores, alertando você, falando para você diariamente aqui, através da internet, das redes sociais, né, que a palavra de Deus ela não cai por terra, e Deus vela pela sua palavra. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você desse crédito à nossa pregação, você desse crédito ao que é falado, porque você um dia vai encontrar essas palavras. Essas palavras não é vã, essas palavras ela não cai no esquecimento. Um dia ela vai fazer uma grande diferença. Pense sobre isso.